aconteceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare. Ele e mandou eu te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, colhendo das tuas lágrimas. E mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A casa de Deus, levanta a mão. Amém? Aleluia. Melhor ainda estar na presença de Deus. Não é assim? Vamos colocar de pé para lermos a palavra de Deus. No livro de, aleluia, 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 18. Aleluia. Vamos falar nesta noite a respeito do ministério de Samuel. Glória a Deus. Diga comigo, ministério de Samuel. Oh, aleluias. Eu estava ouvindo aqui o louvor das irmãs cantando.
Amém? Santo, santo, irei cantar. Quando passar os portões celestiais, com os anjos para sempre, aleluia, estarei bem juntinho com o meu rei em adoração e em louvor. Que coisa linda, né, irmãos? Louvado seja Deus. Quando nós chegamos ali nos portões celestiais, já imaginou? Aleluia, nós passamos pelos portões celestiais e ali está louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor para todo sempre. Então eu quero que você que está aqui nesta noite, que faz parte da igreja que vai morar no céu, um dia, aleluia, que está bem breve, aleluia, nós vamos estar com o Senhor lá no céu. Aqui nessa terra é apenas uma preparação, e Deus dá oportunidade para cada um de nós conhecermos o seu caminho e entrarmos no seu caminho. Amém? O livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestia com éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoou a Eucana e sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Visitou, porém, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos para te adorar o seu nome. Eu sei, Senhor, que o Senhor aqui está presente, porque já sentimos a presença do Teu Espírito Santo. Nesta noite, Pai, quebra as barreiras que impedem estas vidas, Senhor, de sentir a Tua presença e de se regozijar e de se alegrar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, toma conta desta igreja, toma conta deste Teu povo, meu Pai, e abençoa esta obra de uma forma especial. Brada, Senhor, na vida desse casal, desta criança, desse jovem, Senhor. Enche esta igreja do Teu Espírito Santo até transbordar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Sentai-vos, dando glória e dando aleluia. Se fosse para dar um tema nesta noite, nesta mensagem, eu daria a mensagem, o tema assim: buscai o seu ministério. O que é buscar o ministério? Buscar ministério significa buscar os dons que Deus já preparou para você, preparou para a igreja. E esses dons é chamado de dons do Espírito Santo. E esses dons do Espírito Santo é dado de graça para você, para que esses dons venham a ser manifestados na igreja, para a edificação da igreja. Uns falarão em línguas estranhas, outros profetizarão, outros terão revelações, visões, outros terão o dom da ciência, o dom da sabedoria, outros vão estar, irmãos, aleluia, fazendo os dons de maravilha, expulsando os demônios, curando os enfermos. Tudo isso está preparado para mim e para você, se nós buscarmos aquilo que Deus tem na nossa vida. Nessa noite, irmãos, vamos pregar a respeito disso, o ministério de Samuel. Samuel, amados irmãos, ainda nem existia, porém a sua mãe era uma mulher guerreira chamada Ana. Olha, esta Ana era uma mulher que incansavelmente, irmãos, ia de ano em ano ao templo com seu esposo para buscar a presença de Deus e oferecer o sacrifício. A sua oração era bem conhecido, amados irmãos, pelo seu esposo. Era bem conhecido também pelos seus amigos e conhecidos, porque o que ela queria era um filho. E este filho, aleluia, era para a honra e a glória de Deus. Porque se Deus desse um filho para ela, esse filho ela ofereceria para Deus.
ela ia consagrar para Deus, ela ia oferecer ao templo de Deus, para que esta criança crescesse no amor, crescesse no temor, crescesse na obediência e nos caminhos do Senhor. Esta mulher, amados irmãos, de ano em ano, a Bíblia não diz, amados irmãos, quanto tempo se passou, mas de ano em ano, a sua oração era esta: Senhor, abre, Senhor, a minha madre, abre, Senhor, aleluia, aleluia, a minha madre, para que eu venha ter filhos, porque se o Senhor me deste filho, aleluia, eu te darei, eu oferecerei ao Senhor. Essa mulher, amados irmãos, traz para mim e para a igreja perseverança, insistência naquilo que nós queremos da parte de Deus. Sabe o que acontece na nossa vida muitas das vezes? A gente desistimos muito fácil. A gente, amados irmãos, abandonamos a nossa oração muito fácil. A gente, amados irmãos, se nós não nos cuidarmos, a gente esquece de pedir aquilo que nós pedimos ontem e não recebemos. E aí a gente vem de novo na casa de Deus, a gente tem que fazer a mesma oração: Senhor, eu quero, porque é para a tua glória, é para a tua honra. Se o Senhor me der, será seu para todo sempre. É para a tua glória, é para a tua honra. Passou-se os anos e os tempos, amados irmãos, a oração de Ana, aleluia, era a mesma: Senhor, me dá. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate. Qual é o seu propósito aqui nesta noite, minha irmã e meu irmão? Você veio para uma renovação do Espírito Santo na tua vida? Glórias a Deus. Você veio nesta noite para que a sua fé venha a ser renovada, para que você venha estar cada dia mais na presença de Deus, incansavelmente. Esta mulher, irmãos, não media distância, dificuldade, para estar na presença de Deus, porque com o seu esposo ela ia. O seu esposo dizia ainda que eu sou melhor do que filhos. Ela dizia: eu quero meu filho, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Aleluia! Onde está a sua oração aqui nesta noite, meu irmão? Porque nesta noite você tem que orar igual Ana: eu quero a minha bênção. Se o Senhor não me der nesta, eu vou voltar no ano seguinte, eu vou voltar no dia seguinte, eu vou voltar no ano seguinte, mas que eu vou pedir, eu vou pedir. Foi um dia, amados irmãos, ela estava orando, aleluia, ali está, aleluia, um dos juízes que Deus levantou, sacerdote, para instruir a casa de Israel. Na casa de Eli, amados irmãos, foi colocado ali a arca do Senhor. Ele era o líder de Israel, ele que orientava Israel. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e ambos também, amados irmãos, ocupavam o cargo, aleluia, de sacerdote, porque era o ministério de Eli, era o ministério também dos seus filhos, Ofni e Finéias, ministério de sacerdote. Para que você não sabe o que é ministério de sacerdote, é aquele, amados irmãos, que foi escolhido por Deus entre os milhares, para que ocupasse, amados irmãos, uma responsabilidade na casa do Senhor. Essa responsabilidade era de zelar pelo tabernáculo de Deus, era responsável de zelar, irmãos, também pela arca do Senhor, era responsável também para não faltar o óleo, amados irmãos, do candelabro, de dia e de noite, para iluminar a casa do Senhor.
E diz a palavra que Eli era o sacerdote que Deus escolhera e colocara sobre a sua responsabilidade o ministério de sacerdote. O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo, era aquele que oferecia o sacrifício perante Deus, é aquele que Deus falava, que quando Deus falava com ele a respeito de um povo, a respeito de uma família, ele ia entregar o recado até mesmo para aquele que o Senhor designava. E quando essa mulher veio para oferecer o sacrifício, Eli até mesmo vê essa mulher orando, e diz a palavra que ele tem ela como embriagada, e ela disse: eu não estou embriagada, apenas ela estava orando com os seus lábios, pedindo a mesma oração. E o Senhor até mesmo usa o profeta Eli, sacerdote, dizendo: o Senhor conceda conforme a sua petição. No tempo determinado abraçarás a tua benção. Isto é profético. Diga comigo, isto é profético. Você sabia, irmãos, que você tem que estar atento à casa de Deus? Seja no louvor, seja na mensagem que está pregando, ou alguém que está testemunhando, ou alguém que está pregando uma palavra, pode ser direcionado a você. E quando essa palavra é direcionada a você, Deus na tua vida aqui nesta noite. Foi um dia, amados irmãos, que aquela mulher tomou posse da sua vitória. Os homens era impossível, mas para Deus, aleluia, tudo é possível para aquele que crê. Aos homens é impossível, mas é possível para aquele que crê nas promessas de Deus que estão de pé para você. Quantos que creem? Sabe, irmãos, quero abrir um parênteses aqui. Eu me lembro que quando, aleluia, muito jovem, estava na casa de Deus, aleluia, Deus falava comigo a respeito do meu ministério, da minha chamada. Muitos olhavam para mim e não acreditavam, amados irmãos, que jamais eu poderia estar saindo de uma cidade, aleluia, jamais acreditava, irmãos, na minha responsabilidade que eu teria ainda jovem, diante, amados irmãos, de um povo, de uma igreja, de um ministério, de uma chamada, e ainda com 20 anos, casar, irmãos, pela fé e a coragem, de não ter nada para oferecer para minha esposa, a não ser, amados irmãos, aleluia, o caminho que o Senhor colocou para mim caminhar na presença dEle. Um caminho, amados irmãos, que eu via, que eu não sabia onde que eu ia parar, que eu não sabia onde eu ia morar. Aleluia, eu conhecia, amados irmãos, cidades, algumas cidades pelo nome, mas Maracaju eu não sabia pelo nome. Pensamentos era ir para o estado de São Paulo, mas Deus, amados irmãos, fez outro projeto de vida para mim, porque Deus sabia onde que eu estaria, Deus sabia onde que ia precisar de mim para pregar a sua palavra e para falar do seu amor e Senhor, e levar eles, amados irmãos, a Jesus, que é o Filho de Deus, que morreu por mim e que morreu por eles para dar a salvação. Fecha o parênteses. Ana volta para sua casa, amados irmãos, cheio de esperança, porque quem serve a Deus tem esperança de vida e de dias melhores. Vou repetir porque você não está entendendo, para você dar um glória a Deus. Quem serve a Deus, irmãos, tem esperança de vida, de dias melhores e de vidas melhores na presença de Deus. A sua esperança não pode morrer. Aleluia, porque o dia que morrer a sua esperança tem que ser ressuscitada urgentemente. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus tem esperança de dias melhores. Glórias a Deus. Ana, amados irmãos, volta para a sua casa, aleluia, já com aquela esperança que ela tomou posse, porque dela nasceria, amados irmãos, um varão. E este varão seria para a honra, para a glória do nome do Senhor. Ou seja, desde o ventre da sua mãe, ela já estava, amados irmãos, consagrando e oferecendo
esta criança para Deus. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Nada temos nessa terra, apenas, amados irmãos, foi confiado em nossas mãos a administrarmos. Nós não somos donos nem das nossas próprias roupas, porque um dia elas vão envelhecer e vai ser jogado fora. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui por uma passagem. Aleluia, louvado seja Deus, porque você conhece a palavra, teve o privilégio de conhecer a palavra, de conhecer o caminho que conduz ao céu, e este caminho é Jesus. E nós estamos aqui, irmãos, aleluia, porque Ele preparou este dia para que nós estivéssemos aqui, para nós buscarmos aquilo que Ele tem para nos dar, que é o ministério. Hoje é dia de desencaiar os ministérios encaiados. Hoje é dia de despertar os ministérios que estão adormecidos. Hoje é dia de trazer um avivamento sobre a tua vida, a respeito da sua vida espiritual, porque o que está valendo nesta noite é a sua vida espiritual, porque se você estiver bem com Deus, com certeza vai refletir em todas as áreas da tua vida. Ana, amados irmãos, ela tinha 1000 motivos para desistir, porque a sua madre era fechada. Ela tinha uma rival que a debochava dela. Ela tinha 1000 motivos, amados irmãos, para não ir mais à casa de Deus. Mas ela não desistiu dos seus sonhos. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos? Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Embora que alguém vá até você e diz: o que você está fazendo na igreja? Por que você está indo lá? Por que você não sai de lá e desiste, abandona? Essas palavras são palavras terrenas, humanas, e associando, amados irmãos, ao mundo espiritual, se tornam malignas, porque a pessoa que quer o seu bem, presta atenção, pessoas que querem o seu bem, que diz que é o seu amigo, que é sua amiga, aleluia, essas pessoas querem, aleluia, que diz que são seus amigos, que são suas amigas, é quem quer te ver bem na presença de Deus. Essas pessoas sim, e suas amigas. Ana, amados irmãos, tem esse filho, e quando ela tem esse filho, amados irmãos, tudo aquilo que ela promete, ela faz. Ela desmama essa criança e oferece essa criança na casa de Deus, para que esta criança cresça nos estatutos, nos ensinamentos, aleluia, da casa de Deus. Essa criança cresce, e com 14 anos de idade, irmãos, aproximadamente 14 anos de idade, a palavra de Deus nos fala que essa criança era uma criança responsável. Ela abria o tabernáculo, ela limpava o tabernáculo, essa criança, ela servia ao Senhor. Ali, Eli, que ministrava na casa do Senhor, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E diz a palavra, esta criança, ela fazia isso, amados irmãos, com amor. Fazia, amados, isso sem medir esforços. E essa criança crescia no amor e no temor de Deus. Veja bem, o ministério da pessoa está ligado naquilo que ela faz com amor. O seu ministério está alienado àquilo que você faz com amor. Porque, aleluia, Samuel fazia, não era para o profeta Eli, não era para Ofni e Finéias, era para Deus. Era uma criança, amados irmãos, que vinha todos os dias à casa de Deus, e fazia isso com prazer e com alegria. E, aleluia, o ministério de Samuel estava alienado àquilo que ele fazia com amor.
Presta atenção. Se você deseja que seu ministério cresça, o que é ministério? É um dom que Deus vai te dar. Está alienado, irmãos, aquilo que você está fazendo para Deus, com amor, com sinceridade, com fidelidade. Está alienado, irmãos, daquilo que você sai da sua casa com aquela disposição, seja com 2, seja com 10, seja com 20, você vai vir para adorar a Deus. Isso você vai fazer com prazer, porque você não vai fazer para o homem. Porque quando você faz para o homem, você quer ser aplaudido pelo homem, você quer levar um tapinha nas costas pelo homem, e quer que o homem fale em público aquilo que você está fazendo. Mas quando você faz para Deus, é melhor Deus vendo do que o homem vendo, porque o homem vendo, ele vai ver, ele vai esquecer. Mas Deus vendo, Ele jamais vai esquecer daquilo que você está fazendo, com amor para a honra e para o crescimento da sua obra. O crescimento do ministério está alienado àquilo que você faz. O crescimento do ministério seu está alienado naquilo que você oferece para Deus, com amor, com carinho e com fidelidade. Não é o homem, não é, amados irmãos, as circunstâncias contrárias que vai fazer você desistir. Veja bem, um jovem com 14 anos de idade, Eli, sacerdote, Samuel poderia olhar, irmãos, para os filhos, até mesmo de Eli, que era Ofni e Finéias, que era escolhido, irmãos, como uma hierarquia sacerdotal. Presta atenção, uma hierarquia sacerdotal, pai sacerdote, filho sacerdote, e Deus tinha promessas na vida, também de Ofni e Finéias. Se Samuel fosse olhar, irmãos, para a vida de Ofni e Finéias, ele tinha desistido. Sabe por quê? Porque Ofni e Finéias, eles desprezavam, irmãos, a casa de Deus, desprezavam, irmãos, os ensinamentos de Deus. Foi ao ponto que, Deus disse para o profeta Eli: olha, os seus filhos que deveriam ser profeta não vai ser mais profeta, porque eu vou levantar outro profeta na minha casa. Samuel, ainda criança, diz a Bíblia Sagrada, amados irmãos, e naqueles dias as revelações eram poucas, as manifestações de Deus eram muito poucas, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, e não havia muita visão manifesta. Ou seja, eles iam à casa do Senhor, ofereciam o sacrifício, Deus recebia o sacrifício, mas Deus em silêncio, olhando e contemplando. Sabe o que acontece, irmãos? A gente vem à casa de Deus e a gente quer, irmãos, uma manifestação clara e viva das coisas de Deus. E parece que quando ninguém fala em língua estranha, parece que não houve manifestação. Quando ninguém, quem sabe, profetiza, ou quando alguém não dá glória a Deus muito alto, parece que não houve manifestação. Aí que você se engana, porque Deus opera no silêncio. Deus opera no silêncio. Deus sabe aquilo que você veio buscar. Deus sabe as intenções e os pensamentos do seu coração. Deus sabe qual é o teu propósito aqui nesta noite. Até enquanto eu estava preparando outra palavra nesta noite, mas o Senhor diz: é hoje esta palavra, o ministério a ser buscado, a ser despertado e a ser, amados irmãos, glória a Deus, revelado na vida de cada um que está aqui. Foi um dia, amados irmãos, o profeta Eli já estava com 90 e poucos anos. A idade passou, os seus olhos já não conseguiam enxergar mais o natural da vida,
as vistas vão se escurecendo, os cabelos vão se embranquecendo, igual neve. E diz a palavra, irmãos, que naquele dia, aproximadamente Samuel estava com 14 anos de idade. A sua mãe de ano em ano, amados irmãos, ia visitar. Aleluia, e Deus abençoou a vida de Ana, que ela teve mais filhos, glória a Deus. E ali estava, irmãos, deitado na sua cama, olha aí. E ele ouviu uma palavra dizendo assim: Samuel, Samuel. Ele levanta, e ele nunca tinha ouvido aquela voz, outrora, até mesmo lhe chamando pelo seu nome. Como a criança de 14 anos, obediente, amados irmãos, ela levanta e vai até ele e diz: sacerdote, profeta de Deus, o Senhor chamou pelo meu nome? Ele até mesmo diz para Samuel: não te chamei, meu filho, pode voltar a dormir. Ele vai para a sua cama, ele deita de novo, ele vira para cá e vira para lá, e ele ouve, amados irmãos, a mesma voz chamando: Samuel, Samuel. Ele volta até mesmo Eli, e Eli, amados irmãos, diz para ele dormir, porque não tinha chamado ele. E pela terceira vez, ele ouve chamando pelo seu nome. Eli até mesmo recebe a revelação de Deus, e sabe que Deus estava chamando o menino para o ministério. Será que nesta noite, irmãos, a gente somos tão presos a essa terra, somos tantos presos às coisas materiais, tocáveis, e muitas das vezes estamos esquecendo de ouvir a voz de Deus. E quando a gente ouve, a gente pensa, amados irmãos, que é alguém da terra que está chamando pelo nosso nome, e muitas das vezes não é, é Deus te chamando você pelo seu nome. Sabe para quê? Para você se colocar na presença dele. Eli, aleluia, diz para o menino: quando outra vez ouvir chamar pelo seu nome, você fala assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Essa palavra eis-me aqui, irmãos, coloca eu e você na posição que Deus quer que a gente estejamos. Eis-me aqui, Senhor. Está pronto? Eis-me aqui, Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? O ministério vem, a responsabilidade vem, mas quando vem isso sobre a nossa vida, a gente tem medo de prosseguir. Sabe por quê? Porque servir a Deus é uma responsabilidade, e servir a Deus com um ministério é mais responsabilidade ainda. E nesses dias, amados irmãos, está escasso de homens e mulheres que até vêm para a igreja, mas quando a responsabilidade vem, que Deus está chamando você pelo seu nome, para que você venha se colocar, para que Ele venha fazer, você até mesmo não quer. E Deus não pode operar quando a pessoa não quer, Deus pode operar quando você quer. Anjos, querubins, serafins queriam isto, mas Deus confiou em homens pecadores e falhos igual eu e você. O mesmo Deus que chamou, aleluia, a Samuel, Samuel, é o mesmo que chamou na sarça ardente Moisés, Moisés. É o mesmo que chamou Simão, Simão. Aleluia.
Sabe isso, irmãos, que eu estou pregando aqui nesta noite não é palavra de homem, é palavra de Deus. Quando, aleluia, Samuel, amados irmãos, recebe aquela palavra, ele não corre, ele não abre mão, ele não abandona uma criança de 14 anos, irmãos. Mas uma criança que queria, amados irmãos, ir além daquilo que ele, aleluia, imaginava, aleluia, queria crescer na presença de Deus. Ele queria ser usado por Deus. Ele queria que Deus usasse ele, irmãos, para alguma coisa aqui nessa terra. Seja útil na presença de Deus, porque Deus confiou em você, meu irmão. Deus confiou em você, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ser útil, eu quero ser útil na presença de Deus. Deus não descarta ninguém, Deus não exclui ninguém, Deus não exclui ninguém, irmãos. Ele não descarta ninguém, Ele escolheu você e eu, num tempo diferente, numa época diferente, mas escolheu. Samuel recebe, irmãos, uma palavra, e essa palavra, meu Deus, era uma palavra para ser entregado na casa de Eli. Era uma palavra, irmãos, de correção. E Deus disse para ele para entregar esta palavra na casa de Eli, porque a casa de Eli precisava de um conserto. E esse conserto, amados irmãos, precisava até mesmo de se humilhar, de descer, até mesmo para que Deus pudesse, irmãos, confirmar o ministério na geração, na casa de Eli. Eli até mesmo passa o dia, e quando amanhece o dia, ele chega até Samuel e diz para Samuel: Samuel, não me minta nada, de tudo aquilo que Deus falou para você, eu quero ouvir. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Samuel diz que a casa de Eli precisava de um conserto. Eli ouviu, mas ele não tomou nenhuma atitude, irmãos, para que mudasse a trajetória da sua vida, do seu ministério e dos seus filhos. Era um homem, amados irmãos, que não corrigia sua casa. Casa que não tem sacerdote, a casa bagunça. Casa que não tem sacerdote, irmãos, vai de mal a pior. Quem sabe nesta noite Deus está despertando a sua casa. Sabe por quê? Para que o inimigo não venha destruir, para que a sua vida espiritual não venha a ser destruída. Sabe por quê? Diga por quê, pastor? Porque Deus tem promessa na tua geração. Deus tem promessa na sua geração. Eli recebe aquela palavra, irmãos. Parece que, aleluia, a incredulidade tomou conta do seu coração. E diz a palavra que quando Israel obedecia, Deus prosperava. Quando Israel desobedecia, Deus levantava o inimigo, irmãos, para chicotear Israel. E houve ali, amados irmãos, uma guerra entre Israel e entre os filisteus. E agora Eli, amados irmãos, era o sacerdote que perdeu a visão, amados irmãos, espiritual e a visão material. Misericórdia. Sacerdote que perdeu a visão espiritual, vai estreitar um pouquinho, mas você vai entender o ministério. Perdeu a visão, o líder perdeu a visão, o sacerdote perdeu a visão. Aí, irmãos, as coisas começaram a decair. Foram para a guerra, mas com a vida desconcertada. Pegaram uma arca
que simbolizava a presença de Deus, levaram para a batalha. E quando levaram para a batalha, irmãos, eles foram feridos pelos filisteus, roubaram a arca de Deus, levaram, amados irmãos, para o campo dos filisteus, colocaram na casa dos seus deuses. E ali, amados irmãos, Ofni e Finéias morrem. Ele estava na cadeira, já velho, gordo, e quando ouve a notícia que os seus filhos morreram e que aleluia, a arca tinha tomado e roubado, ele cai e quebra o pescoço e morre. Aquilo que eu estou pregando é muito sério, porque eles traziam a arca era o símbolo do relacionamento entre Deus e o homem. Mas eles estavam, amados irmãos, fora da presença de Deus. Sabe o que acontece? A pessoa muitas das vezes está de fora da presença de Deus, vem à igreja e quer que Deus é obrigado a abençoar, que Deus é obrigado a fazer as coisas, que Deus é obrigado a dar isso, dar aquilo, que Deus é obrigado a fazer as coisas, irmãos. E não é por aí. A nossa vida consiste naquilo que nós estamos vivendo na presença de Deus. Conhecer o caminho e não estar nele, amados irmãos, é uma coisa, mas conhecer o caminho e estar no caminho é outra coisa. Não basta conhecer o caminho, nós temos que entrar o caminho do Senhor, irmão, é estreito. Eu prego esta palavra, ela serve para mim, sabe por quê? Porque, irmãos, esta palavra é uma espada de dois gumes, ela corta para cá, ela corta para lá, porque a vontade de Deus é que nós estejamos na presença dEle. Cadê o seu batismo? Cadê a sua santa ceia? Cadê os compromissos firmados que você fez com Deus? Pastor, Deus esqueceu de mim? Não, Deus não esquece de você. Deus dá outras oportunidades para nós, para que a gente venha retomar a posição. Quando, aleluia, o profeta Samuel é levantado para entregar essa mensagem, eu acredito que Deus estava dando mais uma oportunidade para que as coisas terminassem bem. Mas eles não quiseram, e as coisas terminaram assim. Irmãos, imagine só, Israel começa a perecer, não tem mais líder, o líder morreu, agora os filhos do profeta também morreu, só ficou Samuel, ainda criança. Israel é esparramado sobre a terra, não tem mais líder. A criança ainda era pequena, estava crescendo. A arca foi tomada, o povo de Deus foi esparramado. E aí, amados irmãos, é levado a arca do Senhor para o meio dos filisteus. 7 meses ficou lá. Quantos meses? 7 meses. Nesses 7 meses, irmãos, Deus fere, aleluia, a terra dos filisteus com hemorroidas. Fere, amados irmãos, com ratos, e eles começam a perecer. Eles levam a arca para o templo de Dagon, eles colocam lá, e quando amanhece, Dagon está de joelho, porque só existe um Deus, só existe um Senhor. Eles levantam Dagon de novo. No outro dia, Dagon está cortado o pescoço, está cortado as mãos, e está de boca em terra perante a arca do Senhor. Eles dizem: não podemos ficar com a arca do Senhor, temos que devolver Israel. Eles colocam em carros de boi e levam até, amados irmãos, os limites da terra de Israel. Quando chega aos limites da casa de Israel, é chegado esta arca, amados irmãos, da casa, aleluia, de Abinadab. Diga comigo, Abinadab. Eu falei um pouco sobre isso, amados irmãos, no culto passado de domingo, que até choveu um pouco. Chegou na casa de Abinadab.
a arca do Senhor. Abinadab, amados irmãos, recebe a arca. Mas antes de receber a arca, quando passa dos limites da terra de Israel, alguns curiosos vai lá e abre a tampa da arca e eles morrem. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus é com reverência. As coisas de Deus não é bagunçado. Muitas coisas precisam ser arrumadas aqui na igreja. Muitas coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Precisa de organização material, sim. Mas vamos orar e Deus vai encaixar tudo no seu lugar. E se não tem alguém para fazer, Deus vai levantar. Sim ou não? Vai ou não vai? Alguém pode me dizer, eis-me aqui? Aleluia. Quase que não saiu, né? Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Você poderia estar em outra igreja, mas Deus chamou você aqui, porque você será útil aqui. Glória a Deus. Amém? Ali, irmãos, fica 20 anos na casa de Abinadab a arca. A Bíblia vai falar, irmãos, muito pouco sobre a história da arca na casa de Abinadab. Espera aí, a arca não é a presença de Deus? Aonde que está a arca não há manifestação da prosperidade de Deus? Sim. Mas a arca foi colocada num cômodo. Quem sabe Abinadab olhava, não prestava culto, não prestava adoração, não prestava reverência. Para ele tanto faz como tanto fez. 20 anos. Sabe o que acontece isso, irmãos? É a nossa vida, incluindo eu. Se a gente levar a nossa vida espiritual mecanizada, a gente vai vir à igreja sem nenhum objetivo. A gente até crê que a presença de Deus está aqui. A gente até crê, irmãos, que há manifestação do Espírito Santo de Deus aqui. Mas é preciso reverência à palavra. É preciso respeito à palavra. É preciso, aleluia, confiabilidade à palavra. É preciso entender o propósito de Deus, de vir aqui, receber a bênção, e se não receber, não sair murmurando, não sair falando mal do seu próximo, não falando mal da sua igreja. Deus não pode operar assim. Aleluia. A arca na casa de Abinadab. Se você ler a história, amados irmãos, não vai falar, irmãos, que houve nenhuma prosperidade, não houve crescimento, não houve, amados irmãos, manifestações nenhuma, não houve. Apenas vai falar, esteve por 20 anos na casa de Abinadab. Não houve crescimento, não houve manifestações, mas Deus estava presente. Então, aonde estava o problema? Na arca ou em Abinadab? Aonde que está o problema? Em mim ou em Deus? Você sabia, irmãos, que a gente poderia estar melhor? E se não estamos melhor, são por causa das nossas falhas e das nossas imperfeições. Eu assumo as minhas e você. Nós poderíamos estar muito mais melhor. E se não estamos, o problema não é a arca, o problema não é a presença de Deus, o problema não é Jesus, o problema somos nós. Não adianta, irmãos, ter festa e não tiver a presença do Espírito Santo. Vai ser apenas um ensaio. Não adianta, irmãos, ter culto e não tiver a manifestação da presença de Deus. Espera aí, o problema está onde? Na placa? Está em Deus ou está no homem? Está em nós. Porque a gente sai mal-humorado para vir na igreja.
A gente, irmãos, passou momentos ruins durante o dia, e a gente vem na igreja e achamos que o problema é a igreja. Achamos que o problema é o nosso irmão. O problema está em nós. Abinadab, 20 anos com a arca dentro da sua casa e nada. Sabe o que acontece? Davi, amados irmãos, é escolhido como rei de Israel, muito jovem. Ele manda buscar a arca que estava na casa de Abinadab. Ao caminho, sendo conduzido pelos filhos, amados irmãos, veja bem, de Abinadab, trazido em carros de boi. E não era para trazer em carros de boi, era levado pelos levitas, não era trazido por carroças e carros de boi. A reverência não existia mais. Será trazendo isso para os nossos dias, trazendo para o século 21, tempo da graça e da misericórdia de Deus. Porque o dia que perder a reverência, o dia que perder o respeito pelas coisas de Deus, amados irmãos, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Trazendo a arca, amados irmãos, deu uma palancada, aleluia, usar, coloca a mão de qualquer jeito, e diz a palavra que ele é ferido e ele morre. Sabe por quê? Porque levou as coisas de Deus de qualquer jeito. Dói em mim, aleluia, amados irmãos, aleluia, de nós estamos aqui nesta noite, e diante de um Deus vivo, um Deus poderoso, tão grandioso que Ele é, aleluia. E eu pergunto para esta igreja, de que forma que estamos conduzindo as coisas de Deus? Em carros de bois? Aleluia, empurrando para cá, empurrando para lá? Cadê a reverência das coisas de Deus? Não deixa sair isso do teu coração, meu irmão. Abraça isso com temor, porque está alienado ao seu ministério, está alienado ao seu crescimento espiritual, está alienado daquilo que foi confiado em suas mãos, e vai ser cobrado isso naquele último dia lá no céu. Aí, irmãos, aleluia, morre Uzá. Davi estava levando para Jerusalém. Sabe o que acontece? À beira do caminho, Davi até mesmo, ao temor ao coração, ele até mesmo tem medo de levar essa arca para frente, e ele acha uma casa simples, tão simples, que era a casa de Obed-edom. Uma casa simples, tão simples, mas uma casa, irmãos, hospitaleira, receptiva à presença de Deus. Espera aí, você não está me entendendo. Para de ficar olhando para o seu irmão, senão você não vai adorar. Para de ficar olhando para aquele que está do seu lado, que muitas das vezes está mais preocupado com as coisas lá fora do que com as coisas de Deus. Para de ficar, irmãos, naqueles que estão nessa terra, quem sabe, amados irmãos, conduzindo os seus ministérios em carros de boi. Vai para cá, vai para lá, não tem aprisco, não tem, amados irmãos, liderança cristã, perdeu a reverência, o respeito pelas coisas do Senhor. Deus não quer assim, Deus não quer dessa forma que conduzimos a sua presença. Davi olha em frente, um homem simples, Obed-edom. Você quer, Obed-edom, uma arca? Ó, se eu quero, eis-me aqui. Aleluia. Sabe o que acontece na casa de Obed-edom? Diga o que aconteceu, pastor. Davi deixa lá, irmãos, na casa de Obed-edom, e vai embora. Aí chega alguém, os mensageiros, dizendo assim: olha, nós temos boas notícias para te dar. Quais são as boas notícias?
Porque boas notícias todo mundo quer ouvir, né, irmão? Glória a Deus. Porque boas notícias alegram o nosso coração. Porque boas notícias é alguma coisa boa que está acontecendo, seja no mundo espiritual ou seja no mundo material. Má notícia, não precisa nem você ligar a televisão, né? Já tem muitas má notícias por aí, né? Mas quando você fala boas notícias, boas novas, você quer ouvir, quer ou não quer? Glória a Deus. Leva Davi e disse: olha, Davi, lembra da arca? Lembro. Você deixou na onde? Na casa de Obed-edom. O que está acontecendo na casa de Obed-edom? Na casa de Obed-edom, aleluia, está acontecendo uma coisa maravilhosa. Olha, um homem tão simples que era, aquilo que ele planta está prosperando, sua casa está aumentando, toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família está prosperando, porque o Senhor está abençoando a casa de Obed-edom. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá, e ele recebeu, irmãos, com reverência. Ele sabia o que deveria fazer e fez. A Bíblia fala que nós temos que oferecer o culto, nosso culto racional a Deus. Você sabe que você deve fazer, então faça. Porque você sabendo e você não fazendo, você se torna uma pessoa, amados irmãos, que muitas das vezes está pecando diante de Deus. Sabe o que deve fazer, então faça. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. Espera aí, 20 anos na casa de Abinadab e nada. 3 meses na casa de Obed-edom. Boas notícias. O que está acontecendo? O problema estava em Obed-edom, na arca, ou o problema estava em Abinadab ou a arca? Qual a diferença? A diferença é aquele que está fazendo. Está me entendendo? Pode me dizer isso aqui? Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem. No versículo de número 12, 6 de 12 de 2 Samuel, depois você vê na Bíblia. Aleluia, por amor da arca de Deus. Está falando assim, irmão, por amor à arca de Deus. Está dizendo assim, por amor à arca de Deus. O seu ministério está alienado ao seu amor pelas coisas de Deus. Grava isso. O seu ministério está alienado ao seu amor pelas coisas de Deus. Aleluia. E assim, amados irmãos, glória a Deus, para Jerusalém. E Obed-edom ficou para trás? Abinadab ficou. Obed-edom não, irmão. Ele foi junto, aleluia, para Jerusalém. E segundo a história diz que ele era o guardião da arca da casa de Deus. Fez diferença ou não fez? Amém? Então, o que faz diferença é da forma que estamos oferecendo. O que faz a diferença é o nosso amor alienado ao nosso ministério, a qual nós estamos buscando a presença de Deus. Pode alguém dizer isso aqui? E receber essa palavra com amém? Oh, glória. Vamos colocar de pé e palmas para Jesus. Oh, aleluia.